O interesse, por conta da alta do dólar, está bastante significativo. Muitas empresas, muitos fundos estrangeiros estão olhando para o Brasil com carinho, mesmo com todo esse cenário político desafiador. Porém, o preço do ativo caiu bastante. Independentemente do tamanho da empresa, é importante que a corporação esteja preparada para um eventual processo de fusão e aquisição. Sobre isso, a gente conversa com um especialista, o advogado Roberto Goldstein. Quais são os cuidados necessários? Os cuidados necessários manter a sua empresa de forma regular. Você tem que estar com as contas em ordem, tem que estar com passivos jurídicos em ordem, sob controle, passivos tributários. Ou seja, tudo que coloca em risco a valoração da empresa precisa ser analisado com muito carinho e tratado da devida forma para que não seja um empecilho para o novo negócio, para uma fusão, para uma aquisição, obtenção de novos recursos para o crescimento da empresa. Você que é especialista nesse assunto, como é que está o interesse por empresas brasileiras, interesse de investidores estrangeiros e também investidores aqui no Brasil? O interesse, por conta da alta do dólar, está bastante significativo. Muitas empresas, muitos fundos estrangeiros estão olhando para o Brasil com carinho, mesmo com todo esse cenário político desafiador. Porém, o preço do ativo caiu bastante. Por exemplo, 2 anos atrás, você comprava um ativo por 200, 500 milhões de dólares. Hoje você está comprando, com o mesmo valor, ativos bem maiores, até o dobro do tamanho. Então, está muito interessante. Tem muitas empresas estratégicas lá fora também olhando com muito carinho para o mercado brasileiro. Então, também sempre olhando oportunidades. O investidor nacional e a empresa nacional também está muito atento a oportunidades, porém bem mais seletiva do que antes, por conta dos riscos, por conta de uma má gestão. Ou seja, ela só vai adquirir aquela empresa que efetivamente gerar valor para o seu negócio. Ou seja, ela vai trazer uma solução adequada, produtos adequados e profissionais adequados. Mas também tem um processo de corte de profissionais especializados por conta dessas aquisições e fusões. A crise interfere nesses negócios? A crise interfere a partir do momento que a empresa não se mostra hábil num cenário turbulento. Quando a empresa é inovadora e busca soluções dentro de um cenário turbulento, motiva ainda mais o investidor nacional, estrangeiro, as grandes corporações globais a investir nessa empresa e absorver esses profissionais. O brasileiro ele é reconhecido como um profissional bastante capacitado para navegar em tempos de crise. Não é muito incomum verificar contratações de brasileiros para operar empresas lá fora por conta de cenário de crise. Ou seja, o brasileiro é conhecido como aquele que consegue navegar, consegue ter jogo de cintura em tempos de crise e inovar com o menor número de pessoas possíveis dentro da estrutura. Então isso é bastante interessante. Empresários, proprietários de pequenas empresas aqui no Brasil, você acredita que eles subestimam a capacidade de suas companhias em atrair o interesse de investidores e até não deixam suas corporações preparadas para esse tipo de negócio? Sim, muitos profissionais, empresários, o pequeno empresário, com soluções inovadoras, não acreditam no seu potencial. Elas subestimam, de fato, o alcance da sua solução. Existem muitos casos recorrentes aqui no Brasil de soluções simples, elaboradas por verdadeiros professores pardais, gênios, que foram subestimadas e não tiveram o alcance que poderiam ter. Quer dizer, foram oportunidades perdidas. Tem muita coisa, eles não têm acesso ao mercado, não têm acesso a profissionais capacitados. Então, eu acho que realmente ainda precisa ser amadurecido esse processo dentro da pequena e média empresa, dentro das startups, de tecnologia, dentro desse mundo de empreendedorismo. Ou seja, ainda pensa muito no custo da contratação desses profissionais, quando isso, na verdade, é um investimento para poder dar um grande salto lá na frente. Hoje, a atuação do advogado especializado em preparar as empresas para esses processos de M&A vai além da parte jurídica, né? Acaba se fazendo uma ponte entre as companhias e investidores interessados.
Como é que isso funciona? Como é que está o mercado para isso? Como é que você atua nesse aspecto? Nesse aspecto, por conta de diversas operações que participei, eu acabo criando um vínculo com fundos, investidores institucionais, grandes empresas. Elas sabem que eu, por exemplo, vou levar uma solução que realmente fará a diferença para o seu negócio. Então, essa questão da segurança, da credibilidade do profissional que leva a oportunidade faz muita diferença. Ou seja, não basta colocar o produto na prateleira e sair distribuindo. Tem que trabalhar a solução, trabalhar a empresa, trabalhar a cabeça do empreendedor, para você poder levar, de fato, esse projeto adiante. E aí você casar os interesses da empresa compradora com a empresa vendedora. Ou seja, tem que rolar uma verdadeira química. Do contrário, o negócio não sai, por mais bonito que seja. Em média, quanto tempo leva para o empresário preparar a sua corporação para o interesse de investidores, para um processo de M&A? E esse tipo de prestação de serviço é caro? Esse tipo de prestação de serviço é muito caro, porque você, em média, leva no mínimo 6 meses para começar a preparar a empresa, podendo levar até 2 anos, dependendo da complexidade da operação. Então, é um trabalho árduo, realmente existe muito esforço do advogado, e muitas vezes você tem que envolver analistas financeiros, analistas de logística, de vendas, tem que trazer um verdadeiro batalhão para poder modelar a empresa e torná-la atraente aos olhos dos investidores e dos potenciais compradores globais. E se a corporação não tem o funding necessário, mas ela tem um potencial para esse tipo de negócio, o que pode ser feito nesse caso? Nesse caso, quando tem um problema de funding, muitas vezes é ofertado uma participação para o profissional que está participando da estruturação da operação. Ou seja, é ofertado uma pequena soma de dinheiro no início para custear os gastos e aí um prêmio pelo sucesso da operação. Existe essa flexibilidade de remuneração mista. Aí sai um pouco do campo jurídico, porque o advogado, pelo Código de Ética, ele deve cobrar pelo serviço prestado. Então tem que separar muito bem o serviço jurídico do serviço de estruturador de operações. Esse tipo de negócio e prestação de serviço é recente aqui no Brasil comparado a outros países, outros mercados? Esse tipo de negócio, ele não é recente, porém, é um negócio que vem sofrendo um processo de maturação muito grande, não é um negócio para aventureiros, muitas vezes intermediários ficam simplesmente ofertando o produto e queimam o produto, a empresa, no mercado. Então tem que ser tratado com muito carinho, com muita discrição, com muito engajamento, tem que estar muito alinhada a expectativa de todas as partes envolvidas. Então, realmente, essa sensibilidade tem que estar presente no dia a dia. Então, acho que está tendo um processo de amadurecimento, não dá para ser um produto de prateleira, como eu venho sempre falando. Tem que ser, cada produto tem uma história, tem o seu empreendedor, tem a sua solução, tem a sua amplitude. Então, realmente é algo que a gente tem bastante mercado para poder explorar, em todas as áreas de negócio. E que segmentos têm potencial para processos, negócios de M&A? Nós temos um segmento de tecnologia, que realmente está bastante promissor. O Brasil tem diversas formas de preparação de startups, aceleradoras. Tem a Startup Brasil, que é um órgão governamental muito sério, que realmente atrai bons cérebros para serem aceleradas, junto com aceleradoras de mercado. Nós temos muitas empresas que estão formando corporate ventures, ou seja, estão abrindo portas para os verdadeiros gênios, modelarem o projeto e eventualmente poder ser incorporado na operação ou simplesmente ser um produto ofertado para o mercado. Então tem muita coisa, tem muito potencial, vale a pena pensar com carinho nessa possibilidade. Roberto Goldstein, muito obrigada por mais essa participação aqui na Dukascop TV. Muito obrigado, uma boa tarde, espero ter colaborado com seus telespectadores. Com certeza. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Dukascop TV.